Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O David Zaslav tem tomado atitudes muito esquisitas, né, desde essa fusão da Warner Bros com a Discovery, mas agora parece que ele tomou a decisão mais estranha de todas, que eu vou abordar envolvendo o programa Westworld. Então, vamos lá! Então pessoal, algumas semanas atrás, né, o programa Westworld foi cancelado, ele não vai ter a sua temporada final, ele não vai ter um desfecho, isso deixou muitas pessoas bastante insatisfeitas, né, tem uma explicação bem razoável para esse cancelamento, e a questão é bem simples, é justamente a audiência do programa não estava correspondendo às expectativas, enquanto o orçamento de cada temporada cresceu bastante, a audiência caiu drasticamente. A série começou, né, com uma popularidade razoável, né? Era uma das grandes promessas ali no seu lançamento. A primeira temporada realmente é sensacional, a produção é muito grandiosa, né? Envolve muitas partes, é uma produção bastante complexa e a primeira temporada teve uma audiência na casa dos 2 milhões mais ou menos, né? Então não era uma audiência sensacional, né, mas era uma audiência muito melhor, por exemplo, do que a primeira temporada de Breaking Bad, que ficou abaixo ali na casa de 1 milhão, quer dizer, tinha o dobro da audiência da primeira temporada de Breaking Bad, só que enquanto Breaking Bad foi crescendo e crescendo até chegar na casa dos 5 milhões e o episódio final bateu os 10 milhões, e eu tô falando somente do público norte-americano, a série Westworld caiu de 1.8 para 1.5 para 0.8 e finalmente para 0.3, ou seja, a audiência oficial da última temporada de Westworld eram cerca de 300 mil pessoas que estavam assistindo ao redor dos Estados Unidos. Então realmente é um resultado terrível, né, para uma série que com certeza a expectativa da HBO era que abrisse com 2, depois conquistasse um pouco mais de público, chegasse a 3, depois a 4, quem sabe a 10, como outras grandes séries que a gente vê por aí. Era uma série extremamente ambiciosa e a HBO continuou depositando muitas fichas nessa série, que era a grande promessa, né, de ser o próximo Game of Thrones, o que não aconteceu. O próximo Game of Thrones acabou sendo o próprio Game of Thrones com a Casa do Dragão. Então essa decisão do David Zaslav, apesar de uma decisão dura, eu gosto da série, eu conheço muitas pessoas que gostam da série também, é uma decisão difícil, né, de ser tomada, mas eles tomaram, é compreensível, muitas outras séries já foram canceladas, só que agora ele tomou uma decisão que eu sinceramente não entendo. Eu acho que a Warner pode ficar extremamente descaracterizada, né, nessa gestão do David Zaslav, e eu tenho que concordar porque foi anunciado que Westworld vai deixar a HBO Max. Então não só a série foi cancelada e não vai ter um desfecho, as pessoas que estão acompanhando, né, de forma apaixonada essa série nos últimos anos não vai nem saber o que acontece no final. E agora ele decidiu que simplesmente a série não vai fazer mais parte do catálogo da HBO Max. E muitas pessoas estão questionando, pô, mas por quê? É uma coisa você cancelar uma série, né, que tinha ali uma possível quinta temporada, que ia custar mais 200 milhões, 150 milhões, e é outra coisa completamente diferente, você tirar o direito das pessoas que pagam a HBO Max de continuarem assistindo Westworld, né? Quem já tá acompanhando a primeira temporada, de repente, não vai poder assistir a segunda, a terceira e a quarta, porque a série simplesmente saiu do catálogo. Então, qual é a motivação para isso acontecer? Obviamente, a motivação é dinheiro, como todas as decisões do David Zaslav até o momento, que não era a principal motivação, né, da Warner. Vocês podem pensar, pô, mas é óbvio que a motivação de um grande estúdio é dinheiro, mas a Warner, ela sempre teve a cultura de ter parcerias muito fortes com diretores, ela financiava projetos mesmo sem tanta expectativa de lucro. Obviamente ela sempre teve as suas grandes franquias, mas ela sempre foi uma empresa, né? Sempre foi um estúdio muito focado no lado criativo. Eles sempre fizeram grandes parcerias, como eu falei, né? Muitos diretores tinham carta branca ali com o estúdio. Clint Eastwood, qualquer projeto que ele quisesse fazer, ele tá aqui, ó, 50 milhões, faz aí, entrega daqui a um ano pra gente que tá bom, a gente lança no cinema e ponto final. E agora parece que a Warner tá mudando completamente nessa nova gestão do David Zaslav, a ponto de tirar uma das suas séries mais criativas, uma das suas séries mais ganhadoras de prêmios e etc, que mesmo sem uma enorme audiência, ainda é uma série muito querida por muita gente, ainda é uma série que muitas pessoas estão reassistindo,
então eles tiraram simplesmente para economizar um pouquinho. E como que eles economizam? Uma série grande como Westworld, como Game of Thrones, como Friends, como qualquer outra grande série paga residuais, então eles pagam residuals, né, para todos os envolvidos. Então os atores recebem um pouquinho, os diretores, né, que trabalharam em cada um dos episódios, os criadores, os produtores e assim por diante, todo mundo recebe um pouquinho de residual, os roteiristas recebem também. Então deixar uma série como essa na plataforma é sim caro, né, para um estúdio, mas eu acho que eles não deveriam fazer isso. Eu discordo completamente deles tirarem uma série que é considerada uma flagship, né? Muitas pessoas usam esse termo quando é uma série importante para aquele canal, é uma série que ajuda a sedimentar o nome HBO como um canal de televisão premium, né? É uma série que poucos outros canais fariam, porque é uma série muito grandiosa, é uma série muito ambiciosa. Então eu acho que faz parte do DNA da HBO fazer séries como Família Soprano, como Westworld, como Game of Thrones, como A Casa do Dragão, né, e muitas outras que ela já fez aí no decorrer da sua história. Então eu acredito que começar a tirar essas séries de dentro da HBO Max é um erro muito grande, e isso ajuda a provar o que eu tenho falado aqui desde o começo, que o David Zaslav, apesar de algumas boas decisões, ele tá puxando muito a sardinha pro lado do Discovery Plus. Ele botou todo mundo da Discovery dentro da chefia da Warner. Foi como se você faz ali uma fusão, só que todo mundo da Warner praticamente foi ou demitido ou saiu por conta própria, e todo mundo da Discovery entrou na chefia. Obviamente alguns casos, né, se mantiveram. O Casey Bloys, por exemplo, continuou na chefia da HBO, só que esse é o tipo de decisão que tá nas mãos do David Zaslav, e ele parece que não tá nem aí pro que acontece na Warner, ele só quer saber de economizar. A Warner tava numa situação tão ruim assim que não dá pra manter uma série no serviço de streaming, né? Então eu sinceramente não consigo entender, e não foi a única série, né? A série do Joss Whedon, The Nevers, também vai sofrer, né, o mesmo destino, digamos assim, e não tem onde assistir. Se você, por exemplo, está assistindo a terceira temporada da série, você não vai ter onde assistir, pelo menos pelos próximos meses, ou talvez pelos próximos anos, você não vai ter onde assistir. E eu acredito que a única possibilidade, além obviamente do David Zaslav desistir e trazer a série de volta, é que eles vendam a série para outro serviço de streaming, possivelmente, né, para uma Netflix, possivelmente para um Amazon Prime Video, porque aí a série pode explodir em termos de popularidade. Eu acredito que uma série como Westworld caindo na Netflix poderia ter um efeito semelhante a quando Breaking Bad entrou na Netflix e todo mundo começou a assistir, muitas pessoas descobriram a série através da Netflix. Eu acho que a mesma coisa poderia acontecer com a série Westworld. Lembrando que Manifest foi salva pelo público da Netflix, porque a série virou um dos maiores fenômenos da história do serviço de streaming, e eles decidiram produzir novas temporadas para essa série que já tinha tido ali o seu fim. A mesma coisa poderia acontecer com Westworld. Eu não acho que isso aconteceria, mas eu acho que não tem motivo nenhum pro David Zaslav tirar a série da HBO Max se ele não tiver a intenção de vender para algum outro serviço. Então parece que a realidade do mundo dos streamings mudou mais uma vez. Quando existia só a Netflix, né, existia também alguns outros concorrentes menores, mas a gente tinha principalmente a Netflix com contratos com todos os grandes estúdios. Quer dizer, tinha filme da Paramount, tinha filme da Disney, tinha filme da Warner, tinha filme da Sony, tudo dentro da Netflix. Era a pergunta mais comum daquela época, o filme já entrou na Netflix? Para saber se aquele filme que saiu no cinema já estava dentro da plataforma gigantesca. Só que aí os estúdios de legado, né, digamos assim, de Hollywood começaram a criar os seus próprios serviços. Surgiu o Disney Plus, surgiu o HBO Max, surgiu o Paramount Plus, né? Basicamente, cada grande estúdio tem o seu próprio serviço de streaming, com exceção da Sony, que já teve o Crackle e não deu certo. Então a gente viu essa nova realidade surgindo e a gente pensou o seguinte: bom, agora o conteúdo da Warner vai estar dentro da Warner, o conteúdo da Disney vai estar dentro da Disney e assim por diante. A Disney já veio com a história de ter dois serviços para trazer o conteúdo dela, o Disney Plus e o Star Plus, então já não era um serviço de streaming consolidado. Depois a gente viu a Paramount Plus com o Pluto TV, só que é um serviço grátis, então você pelo menos não tem que pagar mais por isso. Obviamente o Disney Plus você pode assinar o Combo Plus, que você tem direito aos dois. Só que agora a gente está vendo uma nova realidade surgindo, onde os conteúdos produzidos pelo aquele estúdio não estão dentro daquele catálogo. Obviamente tem conteúdos da Disney que não estão dentro do Disney Plus, tem conteúdos da Warner que não estão dentro da HBO Max, só que o David Zaslav já tirou muito conteúdo que tinha o título de Max Original, ou seja, um conteúdo produzido para HBO Max. Muitos filmes e muitas séries animadas, né, que foram produzidas com o intuito de estar ali dentro daquele serviço.
não estão mais, elas simplesmente estão aí no limbo, você não consegue encontrar, a menos que você baixe, né, de forma pirata, você não consegue encontrar em lugar nenhum. Como, por exemplo, An American Pickle, que é um filme com Seth Rogen. Eles colocaram a imagem do Seth Rogen em praticamente todas as propagandas. Poucos anos depois, o filme saiu do catálogo, sendo que era um filme original HBO Max. Outros desenhos animados também sofreram o mesmo destino, e agora a gente tá vendo inclusive séries de grande sucesso da HBO, que é uma série de grande sucesso. A audiência pode não ter correspondido na HBO convencional, mas internacionalmente é uma série muito grande. A primeira temporada é uma temporada muito bem sucedida, então eu acho completamente irracional o David Zaslav tirar esse conteúdo de dentro da HBO Max. Pra mim parece uma empresa de reality shows que agora tá tomando conta de uma gigante com muitas séries de prestígio, e é exatamente isso que tá acontecendo. Eu acho que a Discovery não tinha know-how pra tá tomando conta de tantas propriedades que a Warner tem. Eu até preferiria que ela tivesse se fundido com um grande estúdio como uma Universal do que tá acontecendo o que tá acontecendo na chefia do David Zaslav nas mãos da Discovery. E eu sei que eu tentei ser o mais positivo, né, quando o David Zaslav foi anunciado, quando essa fusão foi anunciada, mas simplesmente não dá pra defender essas últimas atitudes que ele tá tomando. Eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês acham que é legal, né, eles tirarem Westworld dentro do catálogo, ou se vocês concordam com o que eu tô falando. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham, né, desse novo rumo que a HBO Max está tomando de enxugar cada vez mais, tentando economizar com esses residuais que eles pagam para os envolvidos. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.